padrões empregados para especificar padrões específicos para rastrear produtos no âmbito da circulação desses produtos. E envolve muita investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de próxima geração. Pode passar. Eu não tenho tempo de abordar tudo isso em detalhes, mas eu tenho tempo de falar a respeito de um projeto que surgiu no âmbito da IRSA, foi intensificado no âmbito da Unasul. Quando o Snowden apareceu, ele foi dado como uma tentativa dos países da região de fragmentar a internet, de um jeito politicamente incorreto de balcanizar a internet, pela desconexão dos países da região dos Estados Unidos também. Naturalmente, essas narrativas elas são todas criadas por motivos políticos. Tem até um texto que eu escrevi, vocês encontram no Google, ele se chama Cabos Submarinos Tupiniquins. A realidade é o que a gente faz delas. Todos esses projetos eles são anteriores aos Snowden, eles envolvem a busca de aumentar a quantidade de canais de ligação da América do Sul com o resto do mundo, para diminuir o preço que os nossos atores econômicos, as empresas que provêm serviços de internet pagam pelo trânsito internacional de dados, e ao mesmo tempo para aumentar a nossa capacidade de inovação e de desenvolvimento da economia digital aqui na região. O trabalho da Bruna, agora que ela está aqui, é um bom trabalho de conclusão de curso que aborda o desenvolvimento de infraestrutura na região aqui, e ele tem uma subseção inteira sobre a construção de infraestrutura para transmissão de dados no âmbito do continente sul-americano. Aí eu trago aqui o texto da Ana Júlia sobre a integração digital dos sistemas de informação dos governos aqui da região do Mercosul como uma forma de ampliar ainda mais a livre circulação de bens e a livre circulação de pessoas. Eles envolvem uma série de opções, que são opções técnicas, opções administrativas, que são opções organizacionais, mas que eles hoje têm sido um requisito para que a gente consiga dar o passo seguinte em relação a como a gente assegura a verdadeira integração da região e a verdadeira livre circulação de bens, tanto por uma perspectiva produtiva quanto por uma perspectiva um pouquinho socialmente mais ampla. Eu tinha um monte de slides, pode passar. Um monte de slides sobre a situação da região da América Latina e do Caribe. Mas não quero me alongar com isso. Basicamente porque isso eu acho que todos vocês já devem estar carecas de saber. Peço perdão com carecas, gosto de uma piada. Mas a situação da região é extremamente assimétrica. E em termos de penetração das tecnologias de informação e da comunicação, desde internet até telefonia móvel e etc., a última década foi a década dos anos 2000, ela foi bastante pródiga no sentido de aumentar a penetração dessas tecnologias por três motivos. Primeiro, pela redução natural do custo dessas coisas no mercado internacional, mas também pela redução da desigualdade social e pela redução do nível de pobreza da população aqui da região. Em torno de 50% da população da região da América Latina e do Caribe tem acesso à internet. Mas notem, pode passar? Não é acesso específico em casa, e isso determina o tipo de uso que as pessoas fazem da internet. E vejam, aquilo que eu tentei mostrar para vocês a respeito de incluir digitalmente a população ou gerar dados, capacidade de transmissão de dados, varia de um ponto de vista socialmente e economicamente mais amplo do que a mera disponibilidade tecnológica. Enquanto as pessoas no mundo desenvolvido escolhem ou não ter internet em casa, a maioria das pesquisas, especialmente a pesquisa da CEPAL, que está referenciada aqui embaixo, mostra que as pessoas, o principal motivo das pessoas não terem internet em seus domicílios na região da América Latina e do Caribe é ou a falta de oferta de serviço, ou então
o preço do serviço, né? E aí a gente pode comparar também essas coisas em termos da qualidade disposta que a gente tem aqui. Por um preço muito mais caro, a gente chega a um nível de qualidade do serviço bem inferior àquele que está disposto no pode passar, que está presente nos países da OCDE, por exemplo. A banda larga móvel, naturalmente, como em qualquer outro lugar do mundo, ela é mais espalhada e disponível do que a banda larga fixa, porque há uma tentativa de alguns atores que operam nessa cadeia global de produção ou na divisão internacional do trabalho, de favorecer a venda de tecnologias móveis de internet, mas pode passar, a gente sabe que tecnologia móvel é um fator determinante para o tipo de uso que as pessoas fazem das diversas aplicações que existem na internet. E, pasmem, a gente na América Latina e Caribe é a região que mais consome redes sociais de todo o mundo. Enquanto em países como Estados Unidos e Reino Unido as pessoas utilizam em grande medida as redes sociais, no mesmo tempo em que elas utilizam serviços de governo eletrônico e canais de interação com os seus governos, com os seus parlamentos em termos de participação, aqui a gente fica xingando as pessoas no Twitter. Então, pode passar. Mas aí a gente chega em uma outra situação um pouquinho mais característica de coisas que são próprias do comércio regional e internacional. A porção do comércio eletrônico como uma parcela do comércio varejista na região, ela é quase 1/3 do que ela é em outros países, do norte. Então a gente aqui chega no máximo 1,5, 2 de porcentagem de comércio eletrônico sobre todo o comércio varejista, e a gente tem países como os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, diga-se de passagem só, chegando a algo como 6,5%, 7%, como sendo o novo foco de comércio eletrônico. A gente só tem uma empresa, que é uma empresa brasileira, dentre aquelas empresas que mais vendem comércio eletrônico no ano passado. Só que notem, o comércio eletrônico se dá em bases evidentemente regionais. Por questões logísticas, especificamente, exceto aqueles que vocês que compram do Alibaba, porque é muito mais barato e se dispõe a esperar 3, 4 meses até que o produto chegue, a maioria das pessoas favorecem empresas que tenham uma presença regional e sejam da região. Então, isso tudo nos dá algum tipo de informação a respeito de quais são as possibilidades de direcionamento e redirecionamento das opções que se fazem em termos de comércio internacional para os países da região, quando eles pensam em uma estratégia de inserção digital. O México é o nosso maior exportador de produtos de tecnologia da informação e da comunicação da América Latina. Pode passar. E vejam, em termos de maturidade de governo eletrônico, a gente figura como oitavo, em termos de países que habilitam canais de participação popular entre seus cidadãos e as instituições públicas. E a gente figura como a gente só tem 4 dentre os 50 mais bem classificados em termos de maturidade dos serviços de governo sendo entregues por meio de tecnologias da informação e da comunicação. Isso envolve, por exemplo, a entrega de declaração de imposto de renda, envolve também coisas menos voltadas para a arrecadação, mas a entrega de serviços como agendamento de consultas de saúde, outras informações e transações mais relevantes, como, por exemplo, feedbacks diretos entre representantes representados no contexto da democracia. Pode passar. Aí é que a gente chega no ponto que eu acho que é algo que congrega isso que eu vou falar. E eu acho que
toda essa discussão, ela precisa levar a gente a pensar quais são os verdadeiros condicionantes para que a gente desenvolva as capacidades existentes aqui na região, certo? Um dos principais temas da agenda de governança da internet é o tema da inclusão digital, e isso figura como sendo um elemento central para que a gente passe a falar em integração de processos digitais como sendo um dos tripés da integração regional. E aqui na região da América do Sul a gente está convivendo com alguns projetos de empresas que operam na área, naquela área superior, que é a área das interações sociais, a área azul daquele gráfico, Facebook, Google, que entregam serviços e aplicações para a comunicação das pessoas e que estão se aventurando pela área de desenvolver infraestrutura de telecomunicações, como balões que ficam em cima da rede convencional de transmissão de dados, ou cabos específicos, satélites, como é o caso do Google. E eles também dão acesso a um conjunto de serviços próprios e chamam isso de inclusão digital. No âmbito da governança da internet, a agenda divide-se em torno daqueles que favorecem esse modelo como sendo um modelo, digamos assim, um modelo de inclusão, ainda que parcial, mas é melhor isso do que nada, e algumas pessoas que favorecem modelos de inclusão que sejam mais pautados por tecnologias abertas, tecnologias não restritivas, tecnologias autonomamente e regional e nacionalmente desenvolvidas aqui na região. Uma outra coisa diz respeito à governança digital. A gente sabe, por essa virada neoliberal da década de 90, que toda a inserção digital, toda a integração das burocracias dentro do Estado, a integração das burocracias entre as fronteiras foi eminentemente instrumental para a redução de custos, para o aumento da eficiência administrativa, e foi muito pouco focada para a qualificação da qualidade, do controle desses gastos públicos, da participação direta da população nos assuntos do governo. São duas matrizes muito específicas. E o tipo de escolha que a gente faz quando a gente procura integrar nas nossas burocracias as atividades das entidades estatais passa justamente para a gente olhar para os diversos modelos de serviços e produtos que estão dentro daquele grande ecossistema da governança da internet, que estão tentando influenciar a decisão, estão tentando influenciar o ciclo legislativo e o ciclo de políticas públicas, que estão pagando pesados lobbies para fazer prevalecer uma ou outra orientação e que podem ser conhecidos dentro dessa situação. E essa é a parte de desenvolvimento de capacidade. Não posso chegar em coisas como é melhor que a gente desenvolva a capacidade satelital, é melhor que a gente empregue cabos submarinos no países do sul, é melhor que a gente faça parcerias e acordos comerciais com países que já têm a capacidade distribuída ou coisas do gênero. Mas tudo isso envolve conflito político e econômico entre atores que operam naquele ecossistema complexo. Certo? Tem uma segunda coisa ali, não, pode não, eu sei que você tem que mas tem uma segunda coisa que é algo que eu parafraseio de uma camiseta dos técnicos no âmbito da força-tarefa que desenvolve os protocolos da internet. Eles usam aquilo com muito orgulho, contrapondo o IP ao PI. Protocolo de internet, o Internet Protocol, versus a propriedade intelectual. Acho que aqui é onde a porca efetivamente torce o rabo e onde os acordos para a liberalização do comércio internacional, não só nessa área, mas também na área de segurança cibernética, onde nas pequenas letrinhas das notas de rodapé fica clara a forma com a qual esses acordos eles influenciam o ecossistema de internet e geram feedback de volta dos atores a favor dessas diretrizes ou contrários a essa diretriz. O protocolo de internet ele tem surgido como sendo uma ferramenta habilitadora do acesso ao conhecimento, da partilha restrita de coisas. Tem gente que morre por conta disso. Ele também favorece a liberdade de expressão, ele habilita a comunicação desde que seja possível que se conecte à ferramenta, e é muito mais fácil se conectar a essa ferramenta do que a outras ferramentas em questão. Mas tem um poder incumbente do século XX muito forte, que são aqueles setores detentores de propriedade intelectual,
que tem uma permeabilidade muito grande pelos regimes específicos do setor, que num contexto de desconstitucionalização das relações internacionais acabou usando pela força dos acordos bilaterais reformas e ajustes na legislação dos países que estendem o tempo de proteção dos direitos de propriedade intelectual, mas cada vez mais por intermediários da internet. Dizem que o provedor de internet de vocês, se ele não monitorar o tráfego de vocês, se ele deixar vocês baixarem arquivos pornográficos, eu sei que alguns de vocês gostam desses arquivos, que são meus amigos que estão aqui, se ele deixar de proibir o download de filmes e de músicas, ele efetivamente vai ser responsabilizado civil e criminalmente pelas violações que deveriam ser atribuídas às pessoas individuais. É um caminho mais curto de conseguir fazer o enforcement da propriedade intelectual e que, notem, ele acaba sendo imposto goela abaixo aos contextos regionais e locais, vindo de processos maiores e mais amplos e, portanto, o tipo de tratamento que a gente dá para essa relação IP, de acesso ao conhecimento, inovação, em suas interfaces com os direitos de propriedade intelectual também é uma opção que precisa passar a figurar no tipo de ajuste que a gente faz no âmbito regional para promover a inovação, por exemplo. Aí a gente chega numa questão de segurança cibernética. Basicamente, quando o Snowden veio e